pouco além do assunto, né, da cinemática do ensino médio. Vamos pensar aí, ó, em como interpretar um movimento em duas dimensões. Ou seja, o que me interessa é um objeto andando nessa superfície. Então, se ele está nessa superfície, eu posso, através de uma análise de eixo, descrever a posição do objeto num eixo Y, num eixo X, mas nenhum dos dois é o tempo. Ou seja, eles representam realmente a posição na superfície. Então, suponha, por exemplo, ó, que eu vá analisar um movimento cuja posição de uma partícula, posição P, seja dado pela coordenada de localização dela, x, y. Então, se ela está num ponto P0, é um certo x0 e um certo y0. Então, se o ponto P representa coordenadas do plano, isso quer dizer que P vai ter a cara de uma informação x e uma informação y. Então, vamos ver um primeiro exemplo, ó. Suponha que a posição do objeto, dependendo do tempo, seja dado pelo x igual a t e pelo y igual a 2t. T, tempo, maior ou igual a zero. Ou seja, né, conforme o tempo varia, tanto a coordenada x quanto a coordenada y estão variando. Qual é o tipo de movimento que essa partícula estará fazendo? Então vamos ver, ó. Se eu analisar posição em alguns instantes, já será suficiente, ó. O que acontece com essa partícula em t igual a zero? Aqui vai dar zero, aqui vai dar 2 vezes zero, vai dar 0, 0. Ou seja, a partícula se encontra exatamente na origem. O ponto de localização dela é o 0, 0. No tempo igual a 1 segundo, posição dela. Tempo é igual a 1, 2 vezes 1, 2, ou seja, ela estará agora na posição 1, 2. 1 do eixo X e 2 do eixo Y. A partícula estará aqui nesse ponto. Certo? Quando o tempo for 2 segundos, posição 2, 2 vezes 2, 4, 2 e 4. 4 no Y e 2 no X. Ele estará aqui. E assim por diante. Tá? Então, veja, o vetor posição dessa partícula, dado pelas coordenadas t e 2t, a gente pode falar que é um vetor que não é um vetor constante. Para cada tempo, esse vetor teria um valor. Então, no zero, tempo igual a zero é um vetor nulo. Tempo igual a 1, tempo igual a 1. O vetor posição é esse. Localiza a partícula naquele lugar. Tempo igual a 2, aí o vetor posição já é esse. Tem a mesma direção que aquele outro. Certo? Ou seja, como que é o vetor posição? O vetor posição, veja, ó,
Nós sabemos que isso pode ser escrito como sendo t vezes o vetor de coordenadas 1 e 2. Ou seja, um produto escalar por um vetor. Então, é sempre múltiplo desse vetor, ou seja, o vetor posição sempre vai manter a direção. Sempre vai manter o sentido. Já que t é só maior ou igual a zero. Se t pudesse ser negativo, também a gente teria inversão do sentido. Agora, isso nos diz que como que é a velocidade do objeto, o vetor. Vamos derivá-la. Qual é a derivada de t? É 1. Qual é a derivada de 2t? É 2. Então, o vetor velocidade ele é constante. Ou seja, a partícula sempre anda. Se fosse no sistema internacional, a cada segundo ela anda 1 metro no eixo x e anda 2 metros no eixo y. Qual que seria o vetor aceleração? A derivada deriva as coordenadas, derivada de constante, ou seja, o vetor aceleração ele é nulo. A partícula não tem aceleração. Ok?